Dando sequência ao nosso estudo, nesse vídeo nós vamos aprender a criar as nossas paredes, né? Então, primeiro a gente cria a parede, depois a gente constrói as nossas paredes no projeto, né? Bom, por que eu preciso criar a minha parede antes de construir? É porque aqui no padrão do Revit nós temos algumas paredes prontas, né? Então, para a gente acessar essa informação, nós vamos até aqui arquitetura, vou clicar em parede, parede arquitetônica. E aqui em propriedades, ó, se eu clicar nessa setinha, veja que nós temos uma opção de paredes, né? Então tem várias paredes. Só que nós precisamos de uma parede com 30 centímetros de espessura, que é aquela parede maior da entrada, né? E nós precisamos de uma paredinha com 22 centímetros. Bom, mas a gente não tem, embora nós tenhamos aqui uma de 30 centímetros, tá? Só que essas paredes que tem aqui, elas são um pouquinho diferentes do que a BNT apresenta, né? Então ela não tem nenhum tipo de camada e também não tem o preenchimento com Ashura em 45 graus, né? Então nós vamos criar a nossa própria parede. Para criar a nossa própria parede, eu vou pegar aqui a parede genérica, então clicando uma vez, já escolhi, então vou usar a de 20 centímetros, vou clicar em editar tipo, e como a gente vai fazer uma edição, a gente jamais deve editar a parede ou qualquer objeto nativo do Revit. Sempre a gente vai duplicar antes de fazer edição. Então vou clicar em duplicar, vou dar um nome para minha parede, então a minha parede vai ser ponto, né? Parede de 22 centímetros. Por que ponto? Bom, eu coloco ponto porque daí sempre a minha parede vai aparecer em primeiro lugar lá na lista, né? Porque senão o Revit ele faz uma organização por ordem alfabética e aí às vezes essa parede pode ficar meio perdida no meio das outras. Então isso é uma questão de organização. Então parede 22 centímetros, vou dar um OK. Veja que a parede já apareceu aqui do lado. Caso não esteja aparecendo, muito provavelmente a visualização não está sendo feita aqui, né? Ela foi suprimida. Então clica nesse botãozão visualizar para a gente conseguir visualizar a parede. Muito bem, logo em seguida nós vamos alterar os parâmetros dessa parede, né? Clicando aqui em editar. Pronto, já apareceu. E como a gente vai ter que fazer a parede igual ao projeto, a parede do projeto ela tem 3 camadas e por enquanto a gente tem só uma. Então eu vou criar mais 2 camadas para a gente conseguir fazer igualzinho lá do projeto que está vindo do DWG. Então eu vou clicar aqui em inserir uma camada. Pronto, ó, já fiz a inserção de uma. Vou clicar mais uma vez para fazer mais uma camada. Por enquanto não aparece nada porque a camada, né, a espessura dessa camada está como 0, né? Espessura 0. Então eu vou editar. A camada do meio, que é a parte estrutural da nossa parede, nesse exemplo, ela acabou ficando com 18 centímetros, né? Então eu já vou ajustar aqui, 0,18. A camada externa, uma das camadas externas, vai ter 0,02, que é 2 centímetros, né? E a outra também, né? 0,02, muito bem. Veja que aqui do lado, na pré-visualização, essas camadas elas ficaram do mesmo lado, né? Mas no projeto uma fica de um lado e a outra do outro. Então a gente precisa ajustar nessa tabelinha a posição. Então olha, eu quero pegar essa camada de 2 centímetros e eu vou colocá-la para fora do limite do núcleo. Lembrando que entre os limites aqui dos núcleos, né? Ou entre o limite do núcleo, nós devemos ter apenas uma camada, que é a camada de estrutura. Então, estrutura, o núcleo, né, da nossa parede, é a mesma coisa. Então, no meio da parede, só aquilo que é estrutural. Como esses 2 centímetros é o nosso reboco, o nosso revestimento de parede, essa é uma parede genérica, né, não tem todas as camadas, então eu vou selecionar aqui, clicando uma vez, ó, com a setinha, e eu vou colocar e clicar nesse botão acima. Pronto, ó. Foi para cima a camadinha de 2 centímetros. Essa camadinha aqui de 2 também eu vou colocar abaixo. Ó. Então eu vou descer uma vez, mais uma, pronto. Agora sim, ó. Então o núcleo ficou 18 centímetros, depois eu tenho o limite, né, do núcleo, então a camada 0, que já é do Revit, e depois as 2 camadas externas aqui, que é as nossas camadas de 2 centímetros. Aqui do lado já apareceu a organização. Preciso ajustar a função, então, primeiro
A nossa função estrutural é o núcleo central, 18 centímetros, ok. Mas essas duas externas aqui a gente pode mudar. Eu posso colocar como acabamento ou até mesmo como substrato, né? Por quê? Porque isso aqui é só um exemplo, né? Uma parede genérica. Então eu vou deixar aqui como acabamento 1 mesmo, né? E essa aqui como acabamento 2. Ou melhor, acabamento 1 também, porque elas são iguais, né? Por que a função é importante? Porque quando a gente for conectar uma parede a outra, tipo uma parede em L, qualquer coisa assim, né? Ou uma intersecção de paredes, o AutoCAD vai entender isso, ou melhor, o Revit vai entender isso e vai conectar camada estrutural com estrutural, camada de acabamento com acabamento. Isso vai fazer mais sentido depois que a gente for ver em planta, né? Muito bem, material. O material a gente vai ajustar também, porque aqui está o material cinza, né? Nós vamos colocar uma achura em 45 graus. Então, eu vou até o material, vou clicar uma vez, veja que apareceu um botãozinho aqui com uma reticências, né? Só clicar, pronto, abriu a telinha de materiais. Logo em seguida, eu vou criar o meu próprio material, né? Já que a gente não tem nada aqui, embora tenha uma biblioteca com vários, eu vou criar o meu próprio material. Embaixo aqui nós temos essa bolinha aqui, né, com maisinho. Se eu clicar na setinha, vai aparecer a opção de criar novo material. Olha, ele já apareceu aqui com o padrão de novo material. Vou apertar o botão direito do mouse uma vez e eu vou pedir para renomear. E aí é só colocar o nome. Então eu vou colocar como ponto, bloco estrutural, vai. Então aí é um nome genérico também, já que essa é uma parede genérica. Então aqui vai ser o meu bloco estrutural da parede. Eu também coloco ponto porque sempre vai aparecer em primeiro lugar, tá certo? Aqui do lado direito nós vamos fazer os ajustes necessários. Identidade eu não vou mexer nada, vou deixar assim. Gráfico, bom, nos gráficos sim, nós vamos fazer alteração. Então eu posso até deixar o sombreamento aqui como cinza. Então se eu estiver olhando essa minha planta, por exemplo, e eu estiver com o estilo visual sombreado ou com o sombreamento ativo, vai aparecer uma camada cinza. Eu vou deixar assim, havendo a necessidade a gente altera depois. Superfície. A superfície ela está sem nenhum tipo de achura, a gente deixa assim mesmo, e a cor ela está como cinza. Esse padrão de superfície eu vou mudar, eu vou colocar, então eu cliquei aqui onde está escrito RGB 120, né? Cliquei uma vez, eu vou colocar a cor branca. Por quê? Bom, porque quando eu estiver olhando lá em 3D, o padrão da superfície dessa parede, em vez de ficar cinza, vai ficar branco, né? Então é melhor para a gente visualizar. Plano de corte, primeiro plano, esse aqui é importante, né? Padrão, ele está como nenhum. É aqui que a gente vai colocar a achura. Então clica onde está escrito nenhum e aí a gente pode escolher a nossa própria achura. Veja que eu já tenho uma aqui, ó, alvenaria de tijolo, mas se a gente descer um pouquinho mais, ó, tem uma diagonal ascendente 1,5 milímetros, né? Essa aqui, ela já tem um espaçamento um pouco menor, mas talvez a gente precise ainda diminuir um pouquinho mais, né? Então eu vou querer essa, porém eu quero com 0,5 milímetros, eu tenho que diminuir. Então se eu tenho que fazer uma edição, a gente já aprendeu que a gente primeiro deve duplicar para depois fazer edição, né? Então ok, vou selecionar essa aqui, clicando uma vez, e aqui embaixo eu tenho a opção de duplicar o padrão de preenchimento. Então eu vou duplicar essa achura, né? Clico uma vez, posso dar o nome que eu quiser aqui, então vou deixar como 0,5, né? 0,5 milímetros, vou apagar só esse 2 aqui. Muito bem, ângulo da linha é em 45 mesmo, já está o padrão da BNT. Espaçamento da linha, esse aqui eu vou colocar 0,5, né? Eu vou diminuir um pouquinho. Vamos ver, se ficar muito pequeno a gente vem aqui e altera depois. No resto eu não mexo nada, vou dar um OK. Pronto, ó, ela já apareceu aqui, mais um OK. Olha lá, ela apareceu aqui como pré-visualização. Vou pedir para aplicar e vou dar mais um OK. Veja que aqui do lado ela já está aparecendo, né? Ela ficou cinza aqui porque essa pré-visualização ela está no sombreado, né? Então, ou no sombreamento, é por isso que ficou desse jeitinho aqui, ok? Mas depois a gente testa na planta, se tiver algum erro a gente ajusta de novo. Então o bloco estrutural do meio está pronto, né? O acabamento eu preciso fazer a mesma coisa, né? Pelo menos o mesmo procedimento, mas com outro acabamento. Em vez de colocar a achura aqui, eu vou deixar essa camadinha branca, né? Sem nenhum tipo de achura. Então, vou clicar na setinha de novo, vou criar o meu material,
botão direito do mouse para renomear esse material e agora eu vou colocar ponto e eu vou escrever reboco. Bom, reboco é uma das camadas da parede, né? Mas eu poderia ter mais. Como isso é uma camada genérica apenas, eu vou escrever reboco e vou tratar aqui no sombreamento, vou deixar cinza mesmo. Padrão de superfície eu vou deixar branco. Então, se porventura ela aparecer, e vai nesse caso, né? Então, eu vou deixar assim. No plano de corte eu vou deixar sem nenhum, só que agora na cor eu vou mudar. Eu vou colocar branco aqui, né? Ó. Pronto. Ó. Então, só alterei isso, vou aplicar, vou dar um OK. Aqui não vai mudar nada visualmente, né? Mas depois, quando a gente tiver a nossa plantinha, aí a gente vai ver se deu certo ou não, ok? Preciso fazer aqui embaixo também. Posso até clicar e procurar o material que já foi criado. Porém, se eu vir até esse de cima e usar o Ctrl C para copiar esse nome, depois colar aqui embaixo com Ctrl V, ele também vai funcionar, tá certo? Então, ajustamos tudo aqui em cima, né? Camada, função, material, tá pronto. Aqui embaixo a gente precisa fazer o ajuste também. Então, virada do revestimento. Então, nas inserções, a gente vai deixar como exterior e nas extremidades também. Repare que aqui o topo dessa parede, ó, ela está terminando com achura, né? Eu vou colocar exterior, ó, e ó o que aconteceu. Ela virou, né? Então, sempre que a gente tiver uma paredezinha assim que termina em algum lugar, ela faz esse acabamento aqui de topo. Então, vamos deixar assim, vai ficar igual ao nosso projeto. Vou dar um OK. OK de novo. E agora sim, se eu vir em propriedades, nós temos aqui a parede de 22, ok? Então, 22 está feito, preciso fazer a de 30. Nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso? Então, mais ou menos, né? Por quê? Eu vou agora clicar de novo em editar tipo e eu vou duplicar, já que eu tenho essa de 22 pronta, eu vou duplicar essa e agora eu vou escrever aqui parede de 30 centímetros. Vou dar um OK. Pronto, ó, já duplicou, vou pedir para editar. Só que agora a única coisa que eu vou alterar é esse miolo, né? Já que o resto está tudo pronto, está tudo já calibrado certinho, é só mudar essa espessura. Então aqui no meio ficou com 26. Então 26 mais duas camadinhas de 2 deu espessura total de 30 centímetros. Pronto, OK, OK de novo. Agora nós temos aqui as duas paredes que nós vamos usar no projeto. Se tiver mais alguma paredinha, depois a gente cria, né? Mas basicamente essas duas a gente vai conseguir construir a nossa edificação.